Um homem de 37 anos disse, numa entrevista ao site Business Insider, que se apaixonou por uma IA. E o que é uma IA? Uma inteligência artificial, um robô. De acordo com o relato do homem, conhecer a Brooke, que é o nome que ele deu para essa nova namorada, foi uma das melhores coisas que aconteceu com ele. Metaverso. Isso vai fazer pessoas, de fato, criarem o seu avatar e viver lá dentro. Hoje Isso já é horrível. tem isso é horrível. Hoje já tem gente tá. que compra terreno, Sim. mobília a casa, até tapete persa estava sendo vendido Pô, a eu 7 vi mil um cara... dólares. Pela primeira vez na história, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. A degeneração se tornou o padrão. How do I stop? What, are you stupid? Are you stupid? A atenção das pessoas é mais curta do que a de um peixe. A gratificação instantânea escraviza e enfraquece o ser humano. A inteligência artificial se torne realmente presente em nossas vidas diárias. E mesmo que isso tudo pareça empolgante, alguns grandes nomes da atualidade já nos alertaram que talvez seja melhor temer. Porque em março de 2018, o conhecido Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, acabou fazendo um pronunciamento na conferência de tecnologia South by Southwest em Austin, no Texas, no qual disse que a inteligência artificial é muito mais perigosa do que as armas nucleares. O falecido físico Stephen Hawking já havia dito que, a menos que aprendamos a nos preparar e evitar os riscos potenciais, a inteligência artificial pode ser o pior evento da história da nossa civilização. E quantas pessoas perderão o seu cargo para as máquinas? E segurança. Atualmente, grande parte da população que está online já teve que abdicar da sua privacidade e da segurança dos seus dados pessoais em algum momento, ao oferecer as suas informações livremente para qualquer empresa que venha educadamente a pedir a nossa aprovação. Recusar esse tipo de pedido é basicamente impossível. E tudo é feito em nome da nossa comodidade. É que, ao fazermos isso, estamos permitindo que esses sistemas vistoriem cada passo nosso. A inteligência artificial, por trás de algumas empresas, como a própria Google, consegue saber onde nós moramos, que local mais frequentamos, onde fomos hoje, se estamos fora de casa ou não e, dependendo do tipo de automação e dispositivo que você tem, até mesmo se estamos dormindo ou acordados. Pensa aqui comigo. Você já parou para analisar o perigo de uma falha ou manipulação nesse tipo de sistema? Vamos supor que a sua casa é totalmente automatizada e que a sua cafeteira e o seu fogão ligam e desligam através de uma rede Bluetooth. Caso esse sistema sofra algum defeito ou mesmo uma invasão, algum desses equipamentos poderia ser ligado sozinho ou simplesmente não desligar, causando um acidente grave. Deepfakes e a manipulação da realidade. Outro fator preocupante é que, ao utilizar a inteligência artificial para desenvolver sistemas maliciosos, podemos chegar em um ponto em que ninguém saberá o que é real ou não. Um exemplo claro disso tem sido as fake news. No futuro, teremos que lidar com os chamados deepfakes, conteúdos de áudio e vídeo completamente editados, usando programas de inteligência artificial para manipular até mesmo as vozes das pessoas, fazendo elas dizerem coisas que simplesmente nunca sairiam de suas bocas. Armas autônomas. Seja como for, o homem parece estar sempre tentando encontrar uma forma de transformar cada nova tecnologia em arma. Isso não seria diferente quando se trata da inteligência artificial. De forma geral, mesmo indo contra algum tipo de lei ou ética, as máquinas podem fazer literalmente qualquer coisa para a qual sejam programadas. E vendo dessa forma, pode não demorar muito para que os próprios governos se estabeleçam em uma corrida armamentista global de inteligência artificial. Responsabilidade legal. Parando para pensar em todos os perigos que possam vir a surgir, um outro ponto importante que merece o seu destaque é a quem pertence a responsabilidade legal por determinado erro.
Afinal, caso ocorra algum acidente grave envolvendo uma inteligência artificial, quem deve ser o culpado por esse erro? O ponto é que, quando não se tem alguém ativamente envolvido no acidente, fica difícil determinar um culpado. Ao mesmo tempo, não designar um responsável legal pode fazer com que os fabricantes simplesmente não se preocupem com a qualidade dos seus produtos, já que não serão responsáveis pelos seus possíveis defeitos. Akihito Kondo, um administrador de 35 anos residente em Tóquio, acabou de se casar com um holograma. Sua nova esposa é uma personagem de realidade virtual chamada Hatsune Miku. A personagem de anime é uma moça de 16 anos com cabelo azul criada pela Krypton Future. A Gatebox, empresa que produz o dispositivo do holograma de Miku, expediu inclusive uma certidão de matrimônio, em que consta que um humano e uma personagem virtual se casaram além das dimensões. Atenção, a história que contarei não é uma ficção. Kaira, fundadora da empresa Luca, e Mazureko eram amigos muito próximos. Eles eram amigos de longa data e adoravam se falar por mensagem, ligações e videochamadas. Infelizmente, em uma breve visita de Mazureko, o homem de apenas 34 anos foi atropelado e faleceu. Kaira ficou arrasada. Desejando reviver os momentos com seu amigo, voltou a ler as inúmeras mensagens que os dois se enviavam. Foi então que ela decidiu criar um chatbot de inteligência artificial que conversasse semelhantemente a seu falecido amigo. O chatbot foi chamado de Réplica, um chatbot com inteligência artificial que aprende a sua forma de conversar. Sua principal característica é aprender com a sua conversa e simular a maneira como você se expressa. Isso é chamado de criação de rede neural, como se a cada hora passada conversando com a inteligência artificial, ela fosse criando uma biblioteca digital de informações sobre você. Vale ressaltar que muitos usuários tiveram relacionamentos românticos com a réplica, e isso inclui conversas eróticas. Entretanto, ter relacionamento romântico com uma IA não é mais algo de outro mundo. Um lugar onde você pode ser quem você quer ser, ir aonde você quiser ir. Isso e mais é o que o metaverso está prometendo. Brave New World. Paris Hilton deu as boas-vindas a 2022 com a festa de Ano Novo no metaverso. Além das celebridades, muitos citam a capacidade de se conectar, comprar bens virtuais e explorar mundos virtuais. Mas debaixo disso, há um lado mais sombrio. Privacy is one of the biggest issues we're tracking. There are no regulators. There are no rules. A próxima geração da internet está chegando. É o metaverso. Mas ainda não está aqui. Estamos só no primeiro momento. By 2030, até 2030, muitos especialistas com quem falei preveem que o metaverso será mais presente. O metaverso é essencialmente nada mais que este mundo falso, este mundo virtual onde as pessoas podem estar, comprar bens e serviços lá, e também poderiam recebê-los e usá-los no mundo real. Alguns chamam isso de terceira geração da internet. Mark Zuckerberg, do Facebook, popularizou o termo no ano passado. Ele renomeou a empresa de Meta, destacando o papel central do metaverso no futuro da empresa. Marcas como Tommy Hilfiger e Nike entraram na onda do metaverso, e até algumas celebridades. Mas apesar de preocupações, incluem tudo, desde privacidade a vício e segredos industriais. Tudo isso decorre da natureza do metaverso. É um ambiente imersivo, é persistente, você não vai desligar a internet. Para entrar, o usuário primeiro cria um avatar, pode se parecer com qualquer pessoa ou qualquer coisa. E quanto às crianças, ainda em fase formativa mais fáceis de influenciar? Então, por que promover algo tão viciante que alguns correm o risco de esquecer suas vidas reais? Há um motivo de lucro para manter as pessoas lá e mantê-las interagindo e mantê-las comprando coisas e enviando dinheiro. Isso é motivante. Mas além do lucro, há outra pergunta. Por que o Mark Zuckerberg é quem está por trás disso? Por que ele está forçando isso? Este é o próximo projeto dele? Quero dizer, é extremamente importante ver qual é a agenda oculta aqui. O que acontece se a pessoa ficar muito confortável nesse ambiente?
No metaverso, você também terá que ter muito cuidado com quem sabe sua verdadeira identidade. Apesar do Facebook ter mudado o nome para Meta, alguns críticos preocupam-se que esses problemas de privacidade possam ir com a empresa para o metaverso. Nós temos um problema e eu acredito que você nem sabe qual é o problema. Eu vou chamar ele de a era da burrice. Por acaso você já teve a impressão que as pessoas estão ficando cada vez mais burras? Não é só impressão. Estudos indicam que a inteligência humana começou a cair. A nossa atenção caiu a quase zero. Os estudos mostram que agora um peixinho dourado consegue prestar mais atenção que um adolescente. E tudo que é ruim pode piorar. No Brasil, 44% da população não lê. 30% nunca nem comprou um livro na vida. 1 a cada 5 jovens no Brasil não estuda e nem trabalha. O analfabetismo funcional, aquelas pessoas que leem, mas são tão burras que não conseguem nem entender o que estão lendo, atinge 29% da população brasileira. E isso vai piorar. Você tá infeliz e tá distraído, e a explicação científica disso é que seus receptores de dopamina estão fritos. O que me assusta mesmo é que em uma entrevista, o Roy Baumeister, o maior especialista em força de vontade, foi questionado sobre a forma de como ele faz para manter a força de vontade e manter o foco. Ele falou o seguinte, abre aspas, descobri que não consigo mais prestar atenção às coisas. Jogo muito Candy Crush no meu telefone. Não é que ele tivesse com falta de força de vontade, mas sim que a força de vontade dele foi sequestrada pelo trabalho de centenas de engenheiros, psicólogos, especialistas em marketing, através de uma estratégia de controle da qual nós estamos apenas começando a ouvir falar. Podemos fazer você gastar. Quanto da sua vida você consegue nos dar? Isso acontece porque as mentes mais inteligentes do mundo, engenheiros de software e cientistas, se uniram para sequestrar a sua atenção. Até pesquisas sérias se confirmam, mas estranhamente a mídia não fala nada sobre esse assunto. Se sua mente está divagando, sua força de vontade é inútil. Uma pessoa que está profundamente distraída é quase um fantoche. A gente não é só nas redes sociais que nós somos distraídos e a nossa atenção é sequestrada. Essa realidade também acontece no mundo real, nos escritórios, onde os gerentes foram doutrinados a acreditar na ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você tá tão sobrecarregado com o seu trabalho que nem consegue reclamar ou pensar no que tá errado. Aconteceu por acaso de você chegar em casa exausto, após um longo dia de trabalho, tomar um banho e se deitar, mas o seu cérebro não desliga e você não consegue dormir. Isso acontece quando você esgota completamente a sua capacidade de prestar atenção. É como se tivesse passado um tornado e levado tudo embora da sua mente. E sabe qual que é a maior armadilha de todas? O seu celular. Mesmo sem internet, o seu celular é uma armadilha que te prende por muito tempo e leva a sua atenção. Assim, eles querem que você use muito as redes sociais o mais rápido possível para que eles possam vender mais anúncios. Assim, o algoritmo pode aprender mais sobre o que você gosta e como você se comporta. E essas informações são vendidas a corretores de dados por um preço muito, mas muito alto. Esse é o jogo do dinheiro. E eles ainda nos fazem acreditar que a culpa por tudo isso é nossa. E só nossa. Sim, que seu irmãozinho de 10 anos tem que ter mais autocontrole. Ele tem que perceber que ele já passou mais de meia hora perdido no TikTok. Claro, o que você precisa é as mentes mais brilhantes do mundo. Um exército de engenheiros caríssimos, psicólogos, especialistas que ganham milhões com um objetivo. Eles têm todos os seus dados para projetar métodos e as estratégias mais avançadas para roubar a sua atenção e Em 2006, um filme chamado Idiocracia é lançado pela Fox como uma sátira de um futuro distante. O filme nos apresenta um mundo onde a água é substituída por uma bebida energética, causando a desertificação das plantações e uma crise alimentar global. O presidente do país é um ex-lutador e atual ator pornô profissional. Hospitais se assemelham a fast food caóticos e quanto mais o tempo passava, ficava cada vez mais claro que esse filme era mais do que um mero besteirol. Ele era um aviso. O filme conta a história do protagonista Joe Boris, um oficial do exército que, bom, nunca fez nada de especial na vida, que foi considerado pelo exército o homem mais normal do mundo. Característica essa que o tornou o candidato perfeito para um experimento. O exército queria testar uma nova forma de hibernação humana, planejada para preservar seus soldados e acordá-los quando fosse necessário. O exército escolhe uma
pintora para se juntar a Joe no experimento. Mas obviamente algo dá errado. Naquele ano, os oficiais responsáveis pelo experimento são presos e a base onde Joe e Rita estão é fechada e demolida. Eles foram completamente esquecidos no tempo, já que nenhum deles tinha amigos ou família. Enquanto eles dormem, o mundo ao redor começa a mudar. A inteligência da população começa a declinar em ritmo alarmante. Um dos principais motivos, os maiores cientistas do mundo estão obcecados em encontrar curas para a disfunção erétil e queda de cabelo. Essa foi a primeira previsão certeira do filme. Cientistas estão cada vez mais empenhados em resolver esses dois problemas. Mas antes de entrar na câmara de congelamento, Joe era um completo inútil. Não queria fazer nada, só ficar sentado, esperando o expediente passar até chegar o dia da aposentadoria. Era um cara medíocre, mas que acordava no futuro como o homem mais inteligente do mundo, se comparado a uma sociedade repleta de idiotas daquele tempo. A explicação disso, apesar de simples, faz muito sentido. Com uma narração no estilo Discovery Channel na savana, o filme mostra que a seleção natural tomou um rumo inesperado. Ao invés de premiar os mais aptos, os mais fortes ou os mais inteligentes, ela acaba favorecendo os imbecis. É assustador, mas o argumento que o filme usa para isso faz muito sentido. É mera ficção, mas se não fosse, o resultado seria mais ou menos esse. A avalanche de lixo é o que introduz Joe à nova realidade. O lixo o leva diretamente para o apartamento de um desconhecido. O que é mais chocante não é a indiferença do morador em relação ao caos que se instalou na sua sala, mas sua reação imediata e irracional de disparar uma série de ofensas a Joe. E o motivo? Porque Joe teve a audácia de interromper sua sessão sagrada de Oh My Balls, o programa de TV mais popular do mundo. Essa cena é um reflexo exagerado, mas não muito distante, do comportamento atual das pessoas na internet. Entre sessões intermináveis de consumo de conteúdo raso e superficial, o usuário médio de internet aproveita para disparar ofensas sem sentido a qualquer um que desperte o mínimo sentimento de discordância. A agressão verbal é a resposta padrão da internet moderna. O orador está sentado em uma poltrona que se assemelha muito às cadeiras gamers de hoje em dia, mas com um detalhe bizarro. Tá, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas eu não duvido de mais nada vindo da sociedade atual. Yo, guys, check out this gaming toilet chair. It even wipes that ass. A capacidade de atenção das pessoas havia sido deteriorada, assim como o idioma. O que será que aconteceu? Ainda sem entender nada, Joe vai ao hospital à procura de ajuda médica. Mas chegando lá, se vê rodeado de máquinas caça-níquel. Acontece que todo mundo no futuro distópico é idiota o suficiente para acreditar que vai enriquecer sem gerar qualquer valor para a sociedade. Isso é o que torna essa uma sociedade viciada em cassinos. Ainda bem que isso é só um filme, né? Já pensou que loucura viver em um mundo onde... Na sala de atendimento, o médico que entra é um jovem com jaleco manchado e amassado, claramente sob efeito de entorpecente. Aquele profissional que deveria ser uma figura de autoridade e conhecimento, parece mais um estudante universitário voltando de uma farra. Esse estereótipo não é nada diferente do que temos visto nas universidades de medicina atualmente.
Em seguida, o médico pede para escanear a tatuagem de Joe para que a consulta seja paga. Tatuagem escaneável que se assemelha muito a um QR Code. Se isso fosse uma realidade, os governos teriam o poder de rastrear a localização, atividades e interações de cada um de nós para controlar cada aspecto da sua vida. Quem se comporta, é obediente e não fala mal do governo poderia ter acesso a melhores serviços e oportunidades, enquanto os desajustados e irreverentes seriam cada vez mais marginalizados e teriam sua vida dificultada em todos os níveis. Bom, acontece que isso já é uma realidade. A China já conta com um sistema de crédito social bem semelhante a esse. E quanto ao Ocidente? Em 2022, Bill Gates anunciou que os smartphones estão com os dias contados. O que ele quer que seja o substituto? Sim, tatuagens eletrônicas. A polícia já foi acionada e ele é preso por não pagar o hospital. Antes de ir pra cadeia, ele passa por um julgamento baseado em puro achismo. Sem respeitar uma constituição ou qualquer tipo de lei. Joe, ainda bem que pelo menos isso a gente ainda tem atualmente, né? Uma constituição sendo respeitada, juízes agindo imparcialmente e leis que funcionam com o mesmo rigor para todo mundo. Joe não teve a mesma sorte em ser julgado por um sistema tão justo e democrático quanto o nosso. Então, depois de condenado, ele precisava bolar um plano para escapar da cadeia, o que não foi muito difícil, já que o sistema carcerário era composto por idiotas. Depois de fugir, ele vai atrás de Rita, pega um carro, mas não qualquer carro. É um dos modernos carros elétricos da época. No começo, parecia estar correndo tudo bem, mas enquanto Joe dirigia pelas ruas caóticas, o sistema de inteligência artificial do carro detecta que está transportando um fugitivo e, pasme, sem aviso prévio, o carro para sozinho e avisa a polícia. É impossível não notar a semelhança gritante com o rumo que o nosso mundo está tomando. Está sendo vendida como uma grande solução para os nossos problemas ambientais, exceto por um detalhe. De acordo com um estudo realizado pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, a produção de carros elétricos também tem um impacto significativo no meio ambiente. Então, por que toda essa propaganda envolvendo carros elétricos e sustentabilidade? Uma realidade onde, ao menor sinal de desobediência, seu carro simplesmente decide trancar as portas e te levar diretamente para uma delegacia. Isso é um vislumbre assustador de para a sorte de Joe, não foi isso que aconteceu. Na sua passagem pela delegacia, ele teve que fazer um teste de QI que revelou que ele era, de longe, o homem mais inteligente do mundo. Isso chamou a atenção do governo e, ao invés de a cadeia, agora ele foi levado para a Casa Branca. Lá, ele é introduzido a uma realidade ainda mais bizarra. As corporações de fast food e energéticos tinham um controle quase absoluto sobre a população. Elas moldaram a mentalidade das pessoas a ponto de ninguém se questionar sobre o porquê uma única empresa dominava não só o mercado de alimentos e bebidas, mas também o imobiliário e farmacêutico. Essa concentração de poder e influência é assustadoramente parecida com a realidade de corporações como a BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Pensa bem, imagine um cenário onde as empresas mais influentes do mundo dominam não só o mercado de alimentos processados, mas também a indústria de medicamentos para diabetes e doenças cardíacas. Uma sociedade saudável não seria muito menos lucrativa? Em Idiocracia, a indústria de bebidas havia convencido a população de que irrigar as plantações com energético faria as plantas crescerem mais rápido e mais fortes, o que obviamente não funcionou. Joe, convocado pelo governo para resolver esse problema, propôs uma solução que apenas um gênio poderia ter pensado: substituir o energético por água pura nas plantações. A indústria de energéticos, que detinha um monopólio econômico, não gostou nada dessa ideia. Além de lançar uma campanha massiva contra Joe, a indústria empregava 75% da população. Então ficou fácil pintar o cara como o vilão. Há pouco tempo, as ruas já estavam lotadas de manifestantes exigindo a cabeça de Joe. A verdade é que, por mais que Idiocracia seja uma obra de ficção, ela é um espelho assustador sobre a direção para a qual a sociedade está pouco a pouco caminhando. Já faz um tempo que eu venho dizendo que a atenção das pessoas é a moeda mais valiosa do mundo. É por isso que a manipulação em massa se tornou a ferramenta mais poderosa nas mãos de governos e da grande mídia. Vivemos em uma era onde as narrativas são cuidadosamente construídas não para informar, mas para moldar opiniões, direcionar comportamentos e, principalmente, controlar as massas. A mídia, que um dia já foi vista como fonte confiável de informação, agora serve como megafone e veículo de propaganda para agendas ocultas. Histórias e manchetes são escolhidas não por sua veracidade, mas por sua capacidade de criar divisões e perpetuar narrativas convenientes. E os governos
Eles usam e abusam desse poder midiático para criar distrações, semear discórdia e até mesmo, como temos visto recentemente, reescrever a história. E o resultado dessa manipulação? Uma sociedade que pouco a pouco se torna mais idiota. Pessoas que começam a aceitar informações vomitadas pelos donos da narrativa sem questionar, além de derreterem suas mentes com conteúdos superficiais e ignorar completamente questões profundas e significativas. A curiosidade e o desejo de aprender, de conhecer e se desenvolver estão pouco a pouco sendo substituídos pela aceitação. Hoje, sabe qual é o SPAC que dá mais dinheiro e cresce no mundo inteiro? Detox digital. Eita. Você paga uma fortuna para não ter internet, não ter Wi-Fi, lavar, passar e cozinhar. Vai ter que botar a mão na massa. Ai, meu Deus. Vai ter que catar a galinha.